aproveitando esse gancho, que eu acho que vale a pena, a gente pode até introduzir o tema aqui principal, porque a gente trata a Primeira Guerra Mundial, eu vou falar da primeira, mas só como introdução, tá? A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, é a data meio que clássica, né? O que é isso aí? Que é um pênis. Joga no peito do teu pai aqui. Hoje eu tô pelo caralho. É que Vai aí também? Vai? Não, valeu. É o que é isso aqui? É gelo. Que isso? Ih, gente? rapaz, você Vai tá dar um vendo? shotzão e foda-se, vira Pera aí, nada. pera aí. Ah, Aí, rapaz. tamo louco, É nóis. velho. É pra virar tudo? Não, isso aqui é licor, vai tomando. Desculpa te interromper, eu só preciso fazer um disclaimer, que até a gente tinha combinado, que é o seguinte. Eu tinha falado agora há pouco da Segunda Guerra Mundial, Nossa, que você tem a vertente operacional da história Sim, militar, sim. que entra nas minúcias. Nós não somos dessa vertente. Tá. Eu mal me considero da história militar. Boa. Então, pode acontecer de a gente cometer alguns erros de nomenclatura, chamar um esquadrão de pelotão, um negócio assim. O que eu queria que a gente saísse daqui, eu sei que vai conseguir, porque a gente já conversou sobre isso, é que quem assiste esse programa, cara, entenda o impacto da Segunda Guerra, o que aconteceu, os movimentos e tudo mais. Isso vocês isso, podem ter certeza isso que é vai legal, rolar. cara. É só porque assim, ó, a história... Na história, né, você tem o profissional da história e você tem o entusiasta. O entusiasta é aquele cara que ele até não é formado em história, mas ele é tão Lê viciado tanto, assiste. que ele vê tudo que ele pode, Aí lê ele tudo que sabe ele qual pode. é a arma que foi utilizada. Fala, Isso- "Peraí, essa arma não foi utilizada, foi Essa outra foi- coisa." O fã do super-herói também, que o cara sabe que na edição Isso, 34 isso, o Homem-Aranha tava com uma... E a Segunda Guerra Mundial talvez seja, de todos os campos da história, o que tem mais entusiastas. É. Então tem muita gente... Porque tem mais coisas, Cara, né, tem muita Eu acho gente, que ele provavelmente gosta gente mesmo. que tá assistindo isso e tá tipo assim, vamos ver as merdas que esses caras Só vão falar. pra pegar os erros. Que tipo, é aquele cara que ele vê um filme e ele fala tipo assim, não, mas peraí, essa batalha aconteceu em julho, mas essa arma que eles estão usando só foi usada a partir de novembro. É aquele cara que tipo assim, não, da onde já se viu um Sherman furar a blindagem de um Tiger? Isso não existe, sabe? Aquele cara que... Quem ganharia uma luta? O Wolverine ou o Batman? É igualzinho fã de quadrinho, Eu tenho O dois... Cara, Hulk ou o Shazam? Se eu for o Shazam Cara, da década de não sei quando, não, tá ligado? eu tenho dois amigos... Eu tenho vários amigos assim, Eu cara. tenho dois amigos que eles passaram um dia caras brigam. inteiro, eles moravam juntos. Eles passaram o dia inteiro discutindo se sabre de luz, se ele corta ou não adamantium. Um dia Cara! inteiro. E nunca vai chegar a uma conclusão, concorda? Aliás, deixa eu mandar um abraço. Um deles tá me assistindo agora, o Rodrigo. Ele falou que ele ia passar essa live na escola que ele dá aula. Pô, que bom. Ih, rapaz, então não pode falar Então pra ele. é, É lá em Uberlândia, no EJA, Rodrigo Prates, aí abraço pro Rodrigo. Ele falou que ia Beijo, passar se eles crianças. consertassem a TV da escola. Tá, fechou. Então, eu não sei se tá passando ou não, pessoal Então do é, EJA. pô, que abraço do pra vocês. caramba. Isso aqui não é escala, isso aqui não é Nossa, escala. que do caramba. Bora bolas. Então, Ora, bola. à noite ele dá aula no EJA, que é de educação de jovens e adultos. Todo mundo tem idade pra ouvir palavrão lá. então que se foda-se. foda, bora. Foda-se. Vamos lá, É. Vitor, então. Mas enfim, em 1914 e 1918 é a data oficial que nós falamos que a Primeira Guerra Mundial aconteceu. A Primeira Guerra Mundial é um evento muito importante, uma guerra muito romântica quando ela começou, e ao passar do tempo a guerra foi mostrando a sua face macabra e enfim, desumana. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918, mas como o Iclis falou sobre a Guerra da Coreia ainda não ter oficialmente acabado, a Primeira Guerra Mundial oficialmente acaba em 1919. Porque aí tem um documento assinando acabou. Na verdade, é um documento especificamente que vai ser assinado na Conferência de Paris. Tá. Eu trouxe aqui anotado algumas coisas porque o Iclis confia, tem uma autoestima maior que a minha. Tá. Eu acho melhor anotar aqui para não perder os nomes e tudo mais. Conferência de Paris, os países vencedores se encontraram em Paris. Nós temos aí a França, Reino Unido, Estados Unidos e Itália. A Itália é um caso muito curioso porque ela muda de lado durante exatamente. a Primeira Guerra Mundial. E eles vão ali, enfim, definir como é que vai ser o mundo pós-Primeira Guerra. A Itália muda de lado nas duas guerras. Das né? duas Das guerras. duas? é. Né, quando começou a pandemia de Covid, até fizeram um meme, tipo, Itália muda de lado e se junta ao Covid. Porque toda hora papo reto. Se vier alienígena, os caras estão do lado do ZT daqui a pouco. Primeiro do nosso lado. Primeiro do nosso lado, é. no meio passa pra... O Tratado de Versalhes, ele que é um documento aí fundamental pra gente entender a Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar bastante sobre ele hoje, ele vai ser assinado nessa conferência. Basicamente, o Tratado de Versalhes ele vai ser um tratado que vai falar, olha só, a Alemanha é a grande culpada por toda a Primeira Guerra Mundial. E assim, vamos deixar algumas coisas claras. A gente, quando fala de Alemanha, muitas pessoas atribuem ao Hitler, nazismo, e, óbvio, né? Segunda Guerra e tudo mais. Mas na Primeira Guerra Mundial não tinha nada disso, Não tá? existia Hitler. Não, ele até participou da Primeira Guerra Mundial, tem uma participação modesta, como soldado. Como soldado. Mas a participação simples não... Se não me falha a memória, ele terminou a guerra como cabo.
se eu não me engano. Ah, é? Mas ele lutou e... ganhou uma medalha de bravura porque machucou o joelho, e aí algumas pessoas falam que ele tropeçou, enfim, não importa. Isso aí é outro papo, Mas a questão, resumindo, a Primeira Guerra Mundial, o resultado dela, a Conferência de Paris, atribui à Alemanha a maior das responsabilidades pela guerra. E aí você fala, mas a Alemanha foi a grande culpada realmente? A gente poderia estar... passar o episódio inteiro só discutindo se a Alemanha realmente foi a grande culpada ou não. Mas, resumindo, a gente pode falar que existiam interesses muito claros, principalmente da França e da Inglaterra, para que a Alemanha saísse como a grande culpada. O interesse francês, ele tem até uma origem um pouco mais objetiva, que é um movimento chamado revanchismo francês. O que significa isso? A França, ela tinha problemas com a Alemanha pessoais. A Alemanha e a França fazem, né, até hoje, fronteira. Não sei se faz hoje. Faz, né? Mas na época fazia, e aí a questão a Alemanha, ela quando vai nascer em 1871, ela vai nascer na Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha nasce numa invasão à França. A invasão da Prússia, a França forma a Alemanha. E isso é muito humilhante para os franceses, e os franceses guardam aquele rancor. E eles perdem a região da Alsácia-Lorena, que é uma região que tinha recursos. É isso que eu ia falar. Essa parte é a justificativa moral, política. Não tem como você não trazer uma justificativa econômica para o assunto, que sempre tem... O materialismo explica muito bem esses fenômenos. Um dos principais motivos é exatamente a região de Alsácia-Lorena, uma região que ficava bem na fronteira entre a França e a Alemanha. E aí, quando a França é uma região que originalmente, pelo menos antes da Primeira Guerra, era francesa, durante a Primeira Guerra a França toma, e agora acabou a guerra, a França pegou de volta. Então é uma região ping-pong. Sim. Ela fica indo e voltando. É uma região muito rica, com ferro e carvão, muito importante para a industrialização, que tem tudo a ver com o contexto da época. O que acontece? Se eu pudesse falar para você quem foi o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial, eu diria Estados Unidos da América. É mesmo? Porque os Estados Unidos, hoje a gente tá até com esse dilema com a China e tudo mais, mas não é absurdo você falar para mim que, o maior país do mundo, ou do Ocidente, não é uma afirmação tão, discutível, claro, mas na década de 80, 90, era bem possível falar Estados Unidos é o maior do mundo, né? Uma coisa meio que... E da onde que começou? Onde que os Estados Unidos foi lá e se tornou o maior? Em que momento que houve subiu para o primeiro lugar? Primeira Guerra Mundial. É mesmo? Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a gente teve, primeiro, os Estados Unidos financiando, mas assim, um financiamento bilionário, monstruoso, para os países da Tríplice Entente. A Tríplice Entente, que era a Rússia, a França e a Inglaterra. Os Estados Unidos deu muita grana para essa rapaziada. Então acabou a guerra, os Estados Unidos continuou agora reconstruindo a Europa, porque a Europa caiu na porrada, e os Estados Unidos continuaram ganhando muito dinheiro com o fim. Durante a Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos vendendo muita coisa, durante a Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial. E vale lembrar que os Estados Unidos entraram na guerra em 1917, né? Mas eles não tiveram o seu território atacado. Então. Nenhum momento. Então eles mandaram soldados. Exato. Né? Nada destruído, vendendo coisas pro pessoal que saiu como vencedor. E aquela coisa, né? A entrada dos Estados Unidos na guerra, militarmente falando, dá um assento aos Estados Unidos nas negociações de paz também. Então a gente está falando do Tratado de Versalhes, mas a gente também tem a criação da Liga das Nações, que era uma ideia do presidente Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, que seria meio que a predecessora da Organização das Nações Unidas. Eu vou chegar nesse ponto ainda. Antes de eu falar dos 14 pontos de vista, que é fundamental, tem um fenômeno interessante, que é o seguinte: a gente teve uma Europa não só se reconstruindo, como uma Europa com grandes impérios acabando e novos países nascendo. O Império Alemão acaba, a Alemanha da Primeira Guerra ela é um império, tá? E o da Segunda não é mais um império. A monarquia cai no final da guerra. A monarquia cai, né? Então, e durante é uma república de Weimar, uma república democrática, social-democracia e tudo mais. Você também tem o fim do Império Austro-Húngaro, o Império Russo, mas é porque o Lenin... Não é você não, né? O Lenin, os bolcheviques lá desceram o cacete. Eu acho que não é você, né? Que às vezes, sei lá. E o Império Turco Otomano também. O Império Otomano, ele cai também. Então, grandes impérios caíram no final da Primeira Guerra Mundial. É um momento de quebra de paradigma, de mudança. Novos países nascem como Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Finlândia também. Porque, no caso, é porque a Finlândia fazia parte... É porque, assim, quando a Revolução Russa aconteceu... Ela assinou um acordo com a Alemanha, o Tratado Brest-Litovsk, porque o que acontece? A Alemanha acabou ajudando mais os bolcheviques,
né? Ajudou, entre aspas, né? Indiretamente, meio que ajudou Lenin a voltar para a Rússia no momento que ele estava na Alemanha, coisa assim. Só que esse tratado Brest-Litovsk, ele acontece de uma maneira muito desigual para a Rússia. A Alemanha estava por cima da carne seca ali. Eles tinham todas as cartas, então eles definiram como é que ia ser o acordo. Então, o Império Russo perdeu território da Ucrânia, que é o território mais fértil da Europa, que talvez até já ouvi falar que é do mundo, inclusive, o terreno, a terra ucraniana, né? Que o pessoal fala que é, sei lá, cesto de pão da Europa e coisa assim, porque o território deles é muito fértil. E aí caso eles eventualmente perdem a Polônia, que declara independência, a Finlândia aproveita para declarar independência. Então, os bolcheviques acabam tendo que aceitar um monte de perdas que seriam importantes para estabelecer a revolução, né? Porque eles não tinham muita margem de negociação. Depois eles eventualmente a União Soviética tenta reaver isso, né? Trotsky comanda o Exército Vermelho para invadir a Polônia, para tomar de volta. Porque, no caso, assim, o socialismo ele se propõe internacional. Então não basta a gente ficar aqui nesse país, a gente tem que expandir. Aí depois o Stalin vem com outra ideia de socialismo de um só país, é outro esquema. Mas é outro papo. E aí, você tem depois, a gente vai entrar nesse assunto, invasão da Finlândia, né? Mas tudo isso fruto desse momento aí, né? Isso, a gente teve a Primeira Guerra Mundial acabando com 13 milhões de soldados e civis mortos, outros 20 milhões aí feridos e tudo mais. E se você entrar nos detalhes, nos números de civis impactados, você chega a 100 milhões de impacto, né? Então você tem um momento muito traumático. Houve também um momento muito interessante para a entrada de mulheres na indústria, acho que é importante citar isso também, que muitos homens que trabalhavam nas fábricas foram para a guerra. Então é um momento onde a mulher, ela isso falando em geral, né, obviamente, ela consegue um espaço na sociedade enquanto mão de trabalho também, né?